Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Antes de eu iniciar essa gravação, que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comenta e compartilha esse vídeo e que Deus te abençoe. Vamos para a palavra. A palavra vai dizer em Lucas capítulo 8, versículo de número 22, e que diz assim a palavra de Deus: Certo dia Jesus subiu num barco com os seus discípulos e disse: Vamos para o outro lado do lago. E então eles partiram. Só vou ler esse primeiro versículo. Certo dia Jesus subiu num barco com os seus discípulos e Jesus chamou os seus discípulos para atravessar aquele lago. O que muitas pessoas não vê é porque Jesus não obrigou os seus discípulos a subir naquele barco, mas Jesus convidou a eles a subir naquele barco. E o que você talvez não tenha visto é que Jesus tem convidado você também para subir dentro deste barco. Jesus também tem te convidado para subir em cima deste barco, porque é necessário você passar por uma provação também. Deus tem um grande plano na sua vida, Deus tem um grande propósito na sua vida, mas é necessário você aceitar a subir neste barco, porque Deus precisa fazer uma transformação na sua vida. E então Jesus convida os seus discípulos a ir com ele. Em nenhum momento, é claro, os discípulos sempre andavam com Jesus, mas naquele momento Jesus os convida. Vamos para o outro lado do lago, Jesus está convidando eles. E então eles partiram. Enquanto eles estavam atravessando o lago, Jesus acabou dormindo. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago e o barco foi começando a ficar cheio de água, de forma que deixasse todos em perigo ali. Aí Jesus chegou até, os discípulos chegaram ali perto de Jesus e chamaram: mestre, mestre, por acaso tu não vê? E então Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e ao mar, que se aquietem, e eles pararam e tudo ficou calmo. Neste momento, os discípulos chamaram Jesus porque estavam com medo. Eles chamaram Jesus porque eles necessitavam de um socorro. E o que talvez você não tenha visto é porque em meio à tempestade você tem esquecido de colocar alguém muito maior sobre a sua dificuldade, sobre a sua provação. Talvez você tenha esquecido de colocar alguém muito importante nessa tempestade, porque a tempestade veio para afrontar, e você, em vez de ter afrontado a tempestade, você ficou com medo. Mas não tenha medo da tempestade, não. Não tenha medo de enfrentar essa tempestade. Não tenha medo de enfrentar o gigante que está na tua frente. Porque lá em Josué capítulo 8, versículo de número 1 vai dizer: Deus disse a Josué: Josué, não tenha medo. Seja corajoso e enfrente a cidade de Ai. Em nenhum momento você pode ter medo. Lá em Salmos capítulo 4, versículo de número 8, Deus vai nos dizer: não tenha medo. Lá em João 14, 27, Deus vai nos dizer: não tenha medo. Lá em Isaías 43, versículo 13, Deus vai dizer mais uma vez: não tenha medo. E em Lucas capítulo 8, versículo de número 22 até o 25, não tenha medo, porque em meio à tempestade eu estou cuidando de você. Em meio à tempestade sou eu quem estou colocando você nas minhas mãos. E por que você tem tido medo da tempestade? A provação está difícil, o barco está balançando, mas Deus está dizendo: eu estou com você. Não tem por que você estar com medo. E o que nós podemos colocar em meio a essa tempestade atualmente? É esta pandemia que está aí fora nos afrontando. Essa pandemia que está matando milhões de pessoas. Essa pandemia que tem tomado a humanidade. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida agora, porque Deus está mandando eu te dizer: acalma o teu coração, não tenha medo da tempestade, porque eu estou no controle de tudo. E por que você tem tido medo? A tempestade vem nos afrontar, o gigante vem nos tentar derrubar, mas Deus está dizendo: não tenha medo. E aí você pode até dizer: Jesus, essa tempestade está forte, esse gigante está difícil de ser derrubado, e o que eu posso fazer agora? Você só deve descansar
enquanto você descansa, você tem que orar também. Enquanto você está tranquilo na sua casa, coloque Deus na situação. O erro desses discípulos foi ter olhado para aquela tempestade, mas eles esqueceram de ver Jesus na tempestade. Eu não sei se você entendeu, eu não sei se você pegou, mas talvez você tenha olhado para o seu problema e tenha esquecido de ver a solução sobre ele. Talvez você olhou para o gigante e esqueceu de ver o tamanho do teu Deus para com o gigante. Ei, não tenha medo, porque o Deus que está contigo esteve com Moisés quando ele foi abrir o mar vermelho. O Deus que está contigo esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. O Deus que está contigo esteve com Davi em todos os momentos da vida dele. Então por que você tem tido medo da tempestade? Porque Deus está do teu lado, mandando você se acalmar, porque Ele tem um controle da situação, Ele tem um controle de tudo. Então acalma o teu coração, começa a adorar a Deus de uma maneira diferente, porque Deus está cuidando da tempestade. Seguindo a palavra, quando nós vamos ver aqui então os discípulos, então Jesus chega até aqueles discípulos e pergunta: por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo, e diziam uns aos outros: que homem é este? Ele manda até no vento e nas ondas, e eles o obedecem. Naquele momento os discípulos estavam admirados com Jesus. Eles olharam para a grandiosidade de Jesus. Eles olharam o quanto Jesus era grandioso. E eles puderam ver que em meio ao vento, em meio à tempestade, em meio a tudo aquilo, Jesus acalmou apenas com o seu falar. E por que você tem tido medo? E por que você tem se apavorado? E por que você tem recuado enquanto Deus está cuidando da situação? E neste momento nós vamos ver que nós devemos ter fé. Porque em meio a uma tempestade, em meio a uma provação, existe um Deus que está conosco. Em meio a um gigante afrontando, em meio à tempestade, existe um Deus bem maior que está conosco. E por que você tem tido medo? Apenas acalme o seu coração. Tenha fé, porque essa tempestade vai passar. E o que é fé? Nós podemos ver que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Jesus, que conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos o porquê que o universo foi criado. É pela fé que nós vamos ver o porquê nós cremos em Deus. E quando nós temos fé, algo acontece diferente. Quando nós temos a fé, algo acontece diferente. E talvez você tenha se perguntado: Deus, por que eu estou passando por essa tempestade? Por que eu estou passando por essa situação? Mas Deus está mandando eu te dizer: acalma o teu coração, porque eu estou no controle de tudo. Tenha fé, porque eu estou cuidando da situação. E por que você não tem tido fé? E por que você tem deixado essa tempestade tomar conta do seu psicológico? Tenha calma, tenha fé, porque o Senhor está cuidando de tudo. E você pode até perguntar: mas a minha fé é pouca, a minha fé é pouquíssima. Mas lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 1 ao versículo 3, vai dizer sobre a fé. E que você tem fé. Você não pode ter medo do que está acontecendo. Você não pode ter medo da situação. Você não pode ter medo da tempestade. E sim, você tem que ter fé. Você tem que ter a fé de Abraão. Você tem que ter a fé de Isaac. Você tem que ter a fé de Davi, que em meio a um gigante ele conseguiu derrubar, porque ele tinha um Deus maior com ele. Você tem que ter a fé que Sadraque, Mesaque e Abednego teve, porque quando eles estavam dentro da fornalha, muitas pessoas acharam que eles estavam sozinhos, mas existia o quarto homem da fornalha, que estava dizendo: acalma o teu coração, porque eu estou cuidando da situação.
E por que em meio à tempestade você tem tido medo? E por que em meio à tempestade você tem colocado mais problemas, mais dificuldades? E na verdade você tem que colocar Deus na situação. Você tem que colocar Jesus na situação. Muitos discípulos naquele momento olharam para a tempestade, mas esqueceram de ver o Deus na tempestade. Sabe por quê? Porque você tem olhado para os seus problemas e tem esquecido de ver a solução dentro do problema. Por que você tem olhado apenas para o tamanho da tempestade, sendo que o teu Deus é muito maior que essa tempestade? E o que está acontecendo aí, o cenário aí afora, isso tudo já é normal. Isso tudo já dizia na Bíblia que iria acontecer. E por que você tem tido medo? E por que você tem acovardado? E por que você tem apenas recuado enquanto é para você avançar? Deus manda eu dizer para ti, não é momento de cessar, não é momento de parar em meio a uma tempestade. Ah, Senhor, mas está difícil, está complicado viver dessa maneira, está difícil manter esse controle, está difícil manter o equilíbrio, mas Deus está mandando eu te dizer, acalma o teu coração, não tenha medo, apenas tenha fé, porque a tempestade vai passar, o gigante vai cair. Quem te acusou, muitas pessoas tentaram te derrubar, mas tu sabe que o teu Deus é muito maior do que essa situação. E esse cenário que está aí fora, isso não é por acaso. Esse cenário, essa epidemia que está aí fora, isso tudo não é por acaso. É necessário se cumprir a palavra de Deus, porque logo, logo o Senhor estará descendo das nuvens para buscar uma igreja remida e lavada pelo sangue do Cordeiro. E se você estiver preparado, você vai subir para a glória. E por que você tem cessado no momento em que é para avançar? Por que você tem parado de pregar, sendo que é para pregar? Por que você tem parado de louvar ao Senhor, sendo que é para louvar? Por que você tem parado de renunciar à palavra de Deus, se é para você renunciar? Ah, Senhor, mas está tudo tão complicado, está tudo tão difícil. Assim diz a palavra do Senhor: no mundo tereis aflições, mas serei fiel até o fim. Talvez a tempestade esteja grande, talvez o gigante tenha tentado atormentar a tua vida, talvez muitas pessoas tenham te acusado, talvez muitas pessoas tenham tentado derrubar o seu ministério, mas Deus está derramando uma porção de vitória sobre a tua vida agora. Deus está derramando uma unção diferenciada agora sobre você. E se você tem fé, se você crê, que você venha colocar esta palavra no teu coração, não tenha medo, apenas tenha fé, porque a tempestade irá passar. E existe alguém muito maior dentro deste barco, existe alguém muito maior contigo, em meio à provação, em meio à tempestade, em meio ao gigante, em meio à fornalha quente, existe um Deus muito maior com você. Então não tenha medo, não tenha medo em momento nenhum, porque Deus está voltando para buscar a sua igreja, e você não pode ter medo de enfrentar isto que está aí fora, você não pode ter medo de parar de renunciar à palavra de Deus, você tem que enfrentar essa tempestade que está na sua vida agora. Coloca Deus no controle de tudo, porque Ele irá fazer a transformação na sua vida. Que essa palavra venha confortar o seu coração, que você venha sentir a presença de Deus de uma maneira diferente, que você venha começar a entender a palavra de Deus de uma maneira diferente, porque Deus está voltando para buscar a igreja, e que você tem que estar preparado. Já é momento de estar preparado, não há mais tempo de se preparar, é o momento de estar se preparado, porque Deus está voltando para buscar mim e também buscar você. Que essa palavra te conforte. Se inscreva no nosso canal, deixa a sua curtida, compartilhe esse vídeo e que Deus te abençoe. Tenha fé, não perca a fé em momento nenhum, porque essa tempestade vai passar. E eu agradeço a oportunidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.